Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Ainda sobre a possibilidade de prever o futuro, Allan Kardec acrescenta na Revista Espírita de maio de 1864 o seguinte: aquele a quem é confiado o trabalho de revelar uma coisa oculta pode recebê-la independentemente de sua vontade, como inspiração pelos espíritos que a conhecem. Então a transmite maquinalmente sem se dar conta. Além disso, sabe-se que durante o sono físico ou em vigília, no êxtase da vidência, a alma se desprende e possui em grau mais ou menos grande as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se, como os profetas, tiver recebido a missão especial para esse efeito, goza nesses momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso e vê como presentes os acontecimentos desse período. Então pode revelá-los imediatamente ou lhes conservar a memória ao despertar. Se os acontecimentos devem ser mantidos em segredo, ele perderá sua lembrança ou conserva apenas uma vaga intuição suficiente para o guiar instintivamente. É assim que se vê essa faculdade desenvolver-se providencialmente em certas ocasiões, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maioria das seitas perseguidas tiveram numerosos videntes. É assim ainda que se vêem grandes capitães marchar resolutamente contra o inimigo com a certeza da vitória. Homens excepcionais, como por exemplo Cristóvão Colombo, perseguiram um objetivo, por assim dizer, predizendo o momento de o atingir. É que viram esse objetivo que não é desconhecido para seu espírito. Todos os fenômenos cuja causa era desconhecida foram reputados maravilhosos. A lei, segundo a qual estes se realizam, uma vez conhecida, os colocaram na ordem das coisas naturais. O dom da predição não é sobrenatural, como não são muitos outros fenômenos. Repousa nas propriedades da alma e na lei das relações entre os mundos visível e invisível, que o Espiritismo vem dar a conhecer. Mas como admitir a existência de um mundo invisível se não se admitir a alma, ou se não admitir sua individualidade após a morte? O incrédulo que nega a presciência é, consequentemente, consigo mesmo. Resta saber se o é com a lei natural. A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que a previsão do futuro possa apresentar, mas não se pode desconsiderar que ela estabelece o seu princípio fundamental. Se não pode tudo explicar, é pela dificuldade para o homem de colocar-se nesse ponto de vista extraterrestre, por sua inferioridade, seu pensamento incessantemente arrastado para o caminho da vida material, muitas vezes impotente para se destacar do solo. A esse respeito, muitos homens são como as aves novas, cujas asas, demasiadamente fracas, não lhes permite elevar-se no ar, ou como aqueles cuja vista é demasiada curta para ver ao longe, ou, enfim, como aqueles a quem falta um sentido para certas percepções. Entretanto, com alguns esforços e o hábito da reflexão, lá chegam. Os espíritas, mais facilmente que os outros, porque melhor que os outros podem identificar-se com a vida espiritual, que compreendem. Para compreender as coisas espirituais, isto é, para fazer delas uma ideia tão clara quanto a que fazemos de uma paisagem que está aos nossos olhos, falta-nos realmente um sentido, exatamente como a um cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão à distância.
Assim, só por um esforço de imaginação é que o conseguiremos, auxiliados por comparações tiradas das coisas familiares. Mas as coisas materiais, só ideias muito imperfeitas nos podem dar das coisas espirituais. É por isso que não se deveriam tomar essas comparações ao pé da letra e, por exemplo, crer, no caso de que se trata que a extensão das faculdades de perspectiva dos espíritos depende de sua elevação efetiva e que eles necessitam estar numa montanha ou acima das nuvens para abarcar o tempo e o espaço. Essa faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou, se quiser, de desmaterialização. Por outras palavras, a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, embora muito imperfeitamente, ao da visão de conjunto do homem sobre a montanha. Esta comparação apenas objetivava mostrar que acontecimentos que estão no futuro para uns estão no presente para outros e assim podem ser preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma maneira. Para gozar dessa percepção, o espírito não precisa então transportar-se para um ponto qualquer no espaço. O que está na Terra ao nosso lado pode possuí-la em sua plenitude, como se estivesse a milhares de quilômetros, ao passo que nada vemos fora do horizonte visual. Não se produzindo a visão nos espíritos da mesma maneira e com os mesmos elementos que no homem, seu horizonte visual é bem outro. Ora, aí está precisamente o sentido que nos falta para o conceber. Ao lado do encarnado, o espírito é como um vidente ao lado de um cego. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.